Não é esse? Yeah. Pai, diz o seguinte, Marcos 16:15. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Amém. Esse é a nossa ordem, tá? Então o Pai Cássio, ele vai para ir para batizar e para ceiar com vocês. Essas são duas ordens, chamadas ordenanças que o Papai do Céu nos deu. Entendeu? Quem é discípulo dele, ó, e segue ele, precisa de obedecer alguma coisa, certo? Então, o Certo, primeiro mandamento aí é compartilhar Jesus, falar de Jesus, certo? Então, o Pai sim. enviou o seu Filho para salvar a terra, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é o maior milagre da terra. A pessoa poder aceitar a Jesus, a pessoa poder ser filho de Deus, ser perdoado dos pecados. Então, compartilhar a Jesus é falar tudo aquilo que você aprendeu aqui, ó. A primeira lição, que eu tenho certeza da salvação. Então, o versículo que você decorou lá, 1 João 5,11, fala lá que o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E a vida eterna está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna, mas quem não tem o Filho não tem a vida eterna. E João escreve depois: isto eu escrevi para que você tenha certeza que você tem a vida eterna, tá? Então a lição 2, sobre o perdão, sobre a vitória sobre o pecado. Então a lição 2 e a lição 3, ó, vai falar sobre o pecado, que não vale a pena pecar. Não vale a pena pecar. Não vale a pena desobedecer, porque Deus, ele tirou a natureza ruim que estava dentro de nós, e não só tirou, ele nos perdoou. E esse perdão está na morte de Jesus. Custou a morte de Jesus, o primeiro filho de Deus. Certo? Então nós temos aí, ó as lições, ó. Como compartilhar Jesus? É cada liçãozinha dessa, dos versículos que vocês decoraram. Amém? Aí Amém. a semana passada a gente viu sobre o quê? Quem lembra? Qual foi o versículo que a gente decorou da semana passada? Quem, quem, quem pode falar o que que a gente viu na semana passada? Duas coisas. O Espírito Santo. Estão ouvindo? Então Sim, o Espírito Santo. bora repetir. A lição passada foi o Espírito e depois foi a Bíblia. Entendeu? Então, A do Bíblia. Espírito Santo, os dois textos mais importantes, João 14 e João 16, tá? E era para memorizar Gálatas 5:16, que era lá. Mas os frutos do Espírito são amor, paz, fidelidade, fé, mansidão, paciência, compaixão, domínio próprio. Amém? É o Amém. Gálatas 5:22, tá? E depois a gente foi para a Bíblia, a palavra de Deus, o próprio Jesus na terra, a graça de Deus, tá? E a gente decorou 1 Pedro 2, que vai falar que toda a escritura foi criada por Deus, certo? Sim. Então tudo isso é compartilhar Jesus, tá? Então não precisa ser um doutor para compartilhar Jesus, mas também não pode se compartilhar Jesus sem a
ideia de ser testemunha de Jesus. Sim. Então, primeira coisa, eu preciso sempre aproveitar cada oportunidade para falar de Jesus. E dentro dos 5 ministérios, lembra que a gente tem 5 ministérios? Ó, o apóstolo, ele fala de Jesus de um jeito, tá? O mestre, O profeta, ele aponta o o caminho. profeta, O evangelista é o mais longe, que vai mais longe, que viaja, ele prega para fora. O Ané lá, que é o pastor, e o pastor mestre, e o mestre. que Mestre, ensina a verdade. ouvir a Deus. Amém? Amém. Então, cada um desses 5 ministérios, ele também tem um propósito no corpo de unir e compartilhar Jesus também, tá? Então, a gente precisa que o corpo prossiga nessa missão de salvar, de ganhar vidas, de discipular vidas, de enviar vidas, de fazer vidas amadurecer, crescer e possuir a herança. Então, lembra que o filho, enquanto a criança for menor de idade, não possui a herança. Então, a gente precisa amadurecer para ter a herança do reino de Deus, para poder administrar o poder de Deus, as coisas que Deus já nos deu, mas que a gente ainda não pode dirigir, porque a gente é criança. Então, o propósito do Espírito Santo sobre nossa vida é que amadurecer você para administrar a herança que o Papai do Céu quer que você dirija. Amém? Amém. Então, a gente tem que ter amor para falar de Jesus. Falar de Jesus em qualquer oportunidade que você tiver. E às vezes não precisa falar nada. Só aparecer na frente de alguém, a pessoa já vai ver você, ó. Pô, esse menino, essa menina parece com Jesus. É testemunha que Deus existe. Porque ele é comportado, porque ele é obediente, porque ele é cuidadoso, porque ele é responsável, porque mesmo que ele tenha muitos problemas, ele é alegre. Mesmo que ele esteja com muita coisa ruim, ele está em paz. Mesmo que ele esteja esperando muita coisa, ele continua andando para frente. Então, isso também é compartilhar Jesus. Quando a gente é testemunha de Jesus, sem precisar falar nada, as pessoas vão ver você e vão ver Jesus. Amém? E aí vamos para o batismo, então, agora. Tudo isso aqui a gente já viu, tá, pessoal? Então vocês estão sendo relembrados. Batismo, o que é batismo aí? Quem pode me falar? O que é batismo? Batismo aqui. Aonde? Batismo é batizar onde? O batismo é pai, em poucas palavras, por exemplo, né, o batismo que o pai nos falou na vez passada é batismo por imersão. É batismo por imersão que entra na água e sair da água, porque até também é bíblico, ir de todo mundo pregar o evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a única maneira de nós entendermos é que batismo não é um meio de salvação, mas sim, batismo é um meio de obtermos
Daí nós estamos ligados no corpo de Cristo, Pai. Estamos ligados no corpo de Cristo, porque vimos que... Então, Pai, batismo é uma ordenança do Senhor Jesus para a sua igreja e representa exteriormente uma experiência interior. Amém. E vocês têm lugar aí para batizar, André? Aqui temos, mas fica um pouco distante. Vamos ver, eu acho que vamos ter que... fica muito distante, Pai. Tá. Mas vai dar. Vamos ver com o Pai Cássio aqui um transporte. Amém. E quem vai ser batizado lugar também, na outra semana? Piscina também. Vou repetir aí, André. Quem quer ser batizado na outra semana? Amém. A gente vai, André, tu vai ter um limite aí, né? Normalmente até 10 anos, não sei como que a gente vai medir a consciência. Porque é uma... Olha só, então vamos lá, vamos conversar aqui. O batismo é a mesma coisa de ir na frente da igreja e falar: eu aceito seguir a Cristo. Amém. Entendeu? Eu quero ser de Cristo. Entendeu? Então é a mesma coisa que a gente viu na primeira lição, que aquele que aceitar a Jesus tem a vida eterna. Entendeu? Sim. Então, esse é um sinal público. Da mesma forma que você vai na frente da igreja e fala lá: eu quero aceitar Jesus. Antigamente não tinha isso. Era batizado. Entendeu? Então a pessoa, na mesma hora que ele aceitava Jesus, ele, ó, eu quero ser batizado. Então, um exemplo. O Paulo estava preso e aí estava sendo, depois de ser chicoteado, aí ele orando, adorando a Deus, a cadeia quebrou, tremeu, tudo caiu, pedras, as pedras sobre pedras. E o centurião, o guarda que estava lá, ele se converteu na mesma hora e ele falou: eu quero ser batizado. Entendeu? Então, Presta atenção. então, da mesma forma, mas é um sinal público muito forte que você precisa ter certeza que você quer seguir a Cristo. Amém? Seguir a Cristo. Vamos ver o que é seguir a Cristo. Vamos lá. Em Romanos 6. Romanos 6. Romanos 6. Silêncio. Romanos 6. Romanos 6. Abre aí, Ju. Nossa leitora. Romanos 6. Pai, Romanos 6 que? 1. Romanos 6, 3? É 3, aham. Não, leu 3. Na realidade, é desde o 2, do 2 aí. 6, 3. É do 1 mesmo, André. Do 1. Vai? Desde o 1. 6-1. Tu lê aí, André, porque esse é grande. Eu vou aproveitar muita coisa aí. Romanos 6, começa do 1, né, pai? Aham. Começa do 1. Pode ler. O 6 do 1. 6-1. Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais. De mundo nenhum
no pecado, não e já morremos para ele. Continua. Continua. Até o 4, vai. Até no 4. Ou será que vocês ignoram que todos nós vamos batizados em Cristo Jesus, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo para batismo na sua morte. Amém. Olha aí, ó, pessoal. Qual o teu nome? Esqueci teu nome. Como é teu nome? Fala, teu nome. Ju, A Ju, ó. A Ju leu, ó. Olha o que a Ju leu, para vocês verem como é importante vocês saberem. Minha missão aqui é botar medo em vocês para que vocês queiram batizar ou não. Tá? Então, olha aí, então, olha só, eu vou fazer uma pergunta aqui depois de ler para vocês isso daqui. E fala assim, ó. Que diremos, pois? Vamos continuar pecando, aproveitando a graça de Deus? Esse é o versículo 1, diz assim. Vamos continuar pecando porque a graça foi nos dada? Olha só, uma pessoa usando de má fé com a salvação que recebeu. Primeira coisa, tá? Então, a primeira coisa, tem que parar de pecar. sim, Segunda coisa, de modo nenhum, não. A gente tem que parar de pecar. Mas nós estamos mortos para o pecado. Como podemos viver pecando? Aí, 3. Não sabemos que fomos batizados em Cristo? Junto na sua morte, nós morremos com Cristo quando a gente batiza. Entendeu? Para que, assim como fomos sepultados com Ele no batismo, para que, como Ele foi ressuscitado também dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós tenhamos novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na sua morte, também seremos colhidos na sua ressurreição. Amém? Então, olha só, o batismo quer dizer morrer com Cristo. Não vivo mais eu, mas vive Ele. Então, da mesma forma, se eu for batizado, eu morri com Cristo, assim também eu sou ressuscitado em vida com Cristo. Então, significa morrer, mas ressuscitar para a vida de filho de Deus que Ele me deu. Então, vocês já vivem isso. Amém? Vocês já vivem isso. É um sinal público que o André falou. É uma experiência maravilhosa. Imagina, né? Você, da mesma forma como Jesus passou também, Jesus, filho de Deus, ele poderia nem precisar ser batizado. Entendeu? Ó, o Filho de Deus veio na terra, ele era o Deus poderoso, poderia fazer qualquer coisa, mas ele também foi batizado. Ele foi um sinal que o Papai do Céu fez. Quando ele saiu, ele entrou na água, aí levantou, o Espírito Santo veio, ó, e desceu sobre ele, e uma voz no céu falou: Esse é o meu filho amado em que eu me alegro, em que eu me comprazo. Entendeu? Então o batismo é para isso, para você viver mais para o Papai do Céu, ter na sua memória, assim como Jesus foi batizado, você também para a vida de filho de Deus, para a vida maior, mais poderosa, mais cheia
de futuro, de Papai do Céu, que Ele preparou para você. Amém? Amém. Então é importante a gente colocar um limite de idade, entendeu? Sim, pai. Para tipo também não ficar muito grande, todo mundo infinito aí, não, né? Mas tu vai ter que definir aí, André, entendeu? A Sim, idade, pai. não sei se, para mim de 7 anos já, de 7 para cima, 8 anos já tem consciência, entendeu? E aí tu acompanha aí, tá bom? Quem vai Sim, ser pai. batizado na outra semana? Amém. Agora a gente vai para ceia. Olha lá. Vamos para a ceia. A ceia do Senhor. Um adolescente, quem pode falar aí o que é ceia? A ceia do Senhor, como é que é feito? Ambolo, cuento bien. Ambolo, Fala, cuento bien. fala alto aí para eu ouvir. Fala em português. É isso aí, rapaz. É o pão e o vinho. Muito bem. Ó, a ceia é outro sinal que o Papai do Céu ordenou. Entendeu? Esse é um sinal de esperança e de alegria, porque a gente lembra que Jesus morreu na cruz. Amém? Amém. Então, ó, a gente vai ter. Esse daí você já sabe, eu não vou nem ler o versículo, mas eu vou falar a história para vocês entenderem, ó. O Papai do Céu, ele nos libertou, tá? Então nós somos, ó, o povo de Hebreus significa cruzadores. Cruzadores. A gente pode falar, nós somos cruzadores. Fala aí. Nós somos cruzadores. Cruzador é que sai de um lugar ruim e vai para um lugar maravilhoso. Desde dentro da gente, ó, eu sou ruim e vou para um lugar maravilhoso que eu vou ser, e também no lugar físico. Eu tô no lugar ruim e o Papai do Céu vai me colocar num lugar maravilhoso. Então isso significa desde que Papai do Céu começou a história na Terra, ele começou com o nome de um povo chamado cruzadores, que é hebreus. Então eles foram escravos no Egito, ó, tá? Aí a semana passada teve essa palavra lá aqui na igreja aqui que eu sou. E aí foi perfeito, o pastor William ministrou. Ele falou sobre o dízimo, sobre a ceia. E a ceia desde o primeiro, ó, a Páscoa. A Páscoa, lembra da Páscoa? Sim. A Páscoa em inglês se chama Passover, ok? Passover, que fala assim, ó. Isso significa em português, ó, passar over, que é passar por cima. Olha só, passar por cima. Bora falar? Passar Vamos repetir. por cima. Por cima. De novo, passar por cima. Isso significa Páscoa em inglês, ó. E aí, o que é esse passar por cima? O que você acha que é que passou por cima? Passover. O que passou por cima? O que foi? Mas o que passou? Agora eu tô perguntando para vocês. Alguém pode chutar qualquer coisa, ideia aí. O que passou por cima? Pai, essa é espiritual ou uma coisa assim, uma resposta assim? É só qualquer chute, qualquer coisa que você pensar. Foi na Páscoa. Passou por cima, o que quer É. dizer? Passou por cima, o que quer dizer? Inteligente.
Ninguém? Não, alguma Jesus coisa, passou por alguma coisa cima, mas passou quem? por cima, alguma coisa que passou por cima. Eu vou falar, foi o anjo da morte. Ó, o anjo da morte. Lembra as 10 pragas do Egito? Mas gostei. Ó, O anjo da morte lá no Egito passou por cima. isso, ó, o anjo da morte, entendeu? Ele passou e quem não morreu foi substituído por um cordeiro que morreu, entendeu? Então todo mundo que tinha lá a marca de sangue de um cordeiro que morreu, que tinha o sangue de Jesus na vida, não morreu, entendeu? Então esse também é o sentido da ceia. É lembrar que a gente, ó, o versículo de João 6, que fala lá, que Deus amou o mundo de tal maneira que não me matou, que passou por cima o anjo da morte, que ele matou o próprio filho, para que eu não pereça e tenho a vida eterna. Então esse é o sentido da ceia. E Jesus, ele morreu na cruz por nós. E ele deu o pão, é o que? A carne dele, ó. E o sangue, né, o vinho, é o sangue da nova aliança. A gente tem uma nova aliança ainda. Lembra o que a gente mais ministrou aqui de maturidade é que nós temos uma aliança maior. Nós temos a nova aliança que é maior ainda. E isso que vocês têm aprendido, que é um conhecimento que 90% da igreja não entendeu, não entrou ainda, que é a nova aliança de Cristo Jesus. Entendeu? Amém. Então, toda vez que a gente deve lembrar, né? Toda vez que a gente puder, a gente deve ceiar, comer do pão e do vinho. Poderia ser todo dia? Poderia ser todo dia. Todo dia eu poderia lembrar com mais um momento especial que Jesus morreu na cruz. E quando eu faço isso, é a primeira coisa que a gente estava falando agora, que eu estou compartilhando Jesus com as pessoas que não conhecem. E essa é a coisa mais importante que Jesus deixou. Que ele quer que você fale que ele morreu por amor a eles. Que ele ressuscitou também. Amém? Então esse é a lição da ceia. Viu? Então a gente aprendeu aí, né? O passou por cima. Então o anjo da morte, ó, não entra na sua casa. Amém? Amém. Não passa, não trisca em você. Porque Jesus morreu por ti. O sangue de Jesus está sobre você. Tá? E a última lição, dízimos e ofertas. Aí eu vou perguntar aqui, ó, quem lembra um versículo sobre dízimos e ofertas? Trazei todo dizimo a casa do Senhor. Amém. Já Maximé? Maximé. Amém. Gostei de ver. Vocês são crente mesmo, hein? Olha que vocês são crente mesmo. Esse daí é o versículo que todo mundo decorou já. Ó, esse aí é Malaquias 3, Oi. 3:10. É 10, ó. 3:10. Amém. Ó, esse versículo é um versículo que o Papai do Céu ele fez no Antigo Testamento, ó. Tá? Olha, lembra lá que a gente acabou de falar que ele fez uma aliança maior. Então, no Antigo Testamento é sombra, tipo e figura da aliança maior.
Então a gente tem uma aliança maior do que tudo que está escrito no Antigo Testamento. Ó. Vocês estão com a Bíblia azul, né? Cadê a Bíblia azul aí, ó? Amém. Também temos o Antigo Testamento. Sim. Mas ó, a Bíblia azul é o Novo Testamento, a nova aliança. Quem tá com a Bíblia azul aí? Novo Mostra aí, levanta. Deixa eu ver. Bible. Mostra a Quem Bíblia. tem a Bíblia azulzinha pequena? Ó, isso. Ó, Ju, levanta aí, deixa eu ver. Isso. Então, nós temos aí, ó, a aliança maior. O que que diz no Novo Testamento agora sobre a oferta? O Novo Testamento. Quem sabe um versículo do Novo Testamento, então, de oferta? Então, ó, esse aí é o mais importante. Esse aí é o mais importante. Que a gente é uma aliança maior. A gente tem que comer dessa aliança. Que é uma aliança que o Papai do Céu prometeu, ó, que ele mudaria dentro do meu coração. Antigamente ele falava de fora, ó, para dentro. Ele falava de fora para dentro. Hoje ele mora dentro de nós. E a primeira promessa que ele fala aí é que eu farei com que seja natural eles obedecerem às minhas leis. Então ele ama você quando você obedece. Então é natural ser generoso, dar. É natural dar. É natural sofrer. É natural eu querer pensar primeiro no outro do que em mim. É natural eu perdoar. É natural eu ter paz. É natural eu unir aqueles que estão brigando, eu ser pacificador. Então entra todo, ó, uma palavra para vocês decorarem aqui, ó. É o reino de Deus. A nova aliança é o reino de Deus. Vamos falar? A nova aliança A nova aliança é o reino de Deus. é o reino de Deus. E a nova aliança também é outra palavra-chave, é Cristo. A nova aliança é Cristo. Pode falar. A nova aliança é Cristo. É Cristo. Então, Cristo é a lente de tudo que você for fazer para o Papai do Céu. Tá? Se tem Cristo, tudo que você for pregar, quero aprender alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ir para aquela direção. Tem que ter Cristo. E Cristo é a nova aliança. E o reino de Deus. Então você sempre pode conseguir enxergar se está indo no caminho certo ou errado, se tem o reino de Deus e se tem a Cristo. Amém? E a palavrinha boa para você conseguir enxergar isso é o Sermão do Monte. Vamos falar também o Sermão do Monte. Vamos lá, o Sermão do Monte. O Sermão do Monte. Ó, ali no Sermão do Monte foi o momento que Jesus ele não estava mais ensinando nada de Antigo Testamento. Ele estava só ensinando o reino de Deus. E tá tudo escrito aí. Tá tudo escrito aí. O que é viver no reino de Deus? Entendeu? Sim. Vamos ler lá em Mateus 5. e Mateus 5. E aí é a nova fase da gente, André. Agora a gente só vai pregar o reino de Deus. Amém? Amém. Tá? É um reino invertido, ó. O reino de Deus é ponta cabeça, ó. O reino de Deus é ponta cabeça. Amém? O reino de Deus é Amém. ponta cabeça, ó. Tô de cabeça para baixo?
Viu? Então, eu vou ler aqui para vocês. Ó. Jesus disse: Felizes os que são pobres, porque deles é o reino de Deus. Olha só. Feliz é os que são pobres, porque deles é o reino de Deus. Quem é pobre? Quem é pobre aí? Ninguém levantou a mão. É um reino invertido, tá? E a gente vai ver, vamos conseguir ver isso a partir das próximas lições. O que que Jesus falou que o pobre é importante, o pobre tem o reino de Deus, tá? É porque ele não tem amor a outra coisa. Ele tem amor àquilo que realmente importa. Jesus ele falou para o jovem: vai e vende tudo que tu tem, um jovem rico. E ele saiu. Não, ele perdeu o melhor dessa terra. E na pobreza existem os maiores tesouros que o Papai do Céu colocou. E ele colocou dentro de vocês. Amém? Amém. As maiores histórias, os maiores segredos, os maiores tesouros estão aí. E aí não é olhando como o mundo vê, mas olhando o que o Papai do Céu fala. Amém? Amém. Então a gente aprendeu hoje sobre batismo, sobre a ceia, sobre dízimos e sobre o Três que mais? lições. Compartilhar Só essas três lições. e Batismo, batismo, dízimo, oferta. compartilhar Jesus. E compartilhar Jesus. Amém? Ó, vocês estão indo para a universidade já, viu? Esse conhecimento. Amém. 4 lições em um dia. 4 lições em um dia a gente conseguiu. E isso é uma grande coisa para a gente poder ensinar coisas mais sólidas, mais difíceis para vocês. Entendeu? Sem vocês prestarem atenção ou sem vocês entenderem isso ou conseguirem comer dessa palavra, não daria para a gente caminhar ensinando coisas mais difíceis, né? E é isso que a maturidade traz. Não é o alimento líquido, o leite, mas o alimento sólido, que é para aqueles que estão preparados. Quem tem dente para comer, ó. Amém? Amém. Então eu vou orar. A gente vai orar pelo tio Cássio, pelo papai Cássio também. E né, a gente libera depois. Amém? Amém. Amém, Deus. Obrigado, Pai, por mais um sábado em Ruambo. Obrigado, Senhor, por cada um dos filhos que o Senhor nos deu. Obrigado pelos pais que o Senhor também deu a eles. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, assim como a gente aprendeu na semana passada, a tua palavra é o primeiro amor. Assim como Paulo mudou a terra de Efésios, onde ele mais passou tempo, ele mudou toda a terra, porque os discípulos ali amaram, entenderam, examinaram a palavra, comeram da palavra, do alimento sólido, e eles foram transformados em natureza do Senhor, em filhos maduros obedientes, Pai, que destronou todas as hostes do inimigo, que mudou, Pai, que implantou o reino de Deus, que fez com que eles fossem até os confins da terra naquele tempo. Que seja, Senhor, os tesouros mais preciosos sendo derramados no coração de cada um deles.
Nós oramos que o teu crescimento, a tua fundação seja sólida. Nós estamos construindo, Deus, embaixo desse fundamento. Nós profetizamos, Pai, que eles sejam construções abençoadas, construções dignas, assim como o Senhor fala, não de feno, não de palha, não de metais baratos, mas de ouro refinado. É a construção que está sendo construída no coração deles. Que o amor, que os frutos do Espírito, todos os frutos sejam manifestados onde eles forem, que eles falem de Jesus, mas que sejam mais do que isso, sejam testemunhas de Jesus. Nós declaramos, Pai, que seja natural, que seja espontâneo a compartilhar a Jesus. Que seja, Senhor Deus, cada momento de ceia, eles lembrem que o anjo da morte passou e o Senhor morreu por nós, o sacrifício de cruz, para que nós não pereça, mas tenhamos a vida eterna. Somos teus filhos. Nós oramos, Senhor Deus, pelo batismo que vai acontecer, que seja o sinal daquilo que mais seja importante na vida deles, que eles possam guardar na memória o dia que eles morreram contigo e ressuscitaram a vida do Filho de Deus. Mais ainda, nós oramos, Senhor Deus, pelas ofertas, pelos dízimos, Senhor Deus, e é a própria nossa vida, a nossa vida que é já um dízimo para ti, que é a nossa oferta, que é nossos sacrifícios que nós damos, tudo nascendo de um coração que ama o Senhor e busca o Senhor, amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, com toda a sua riqueza. Nós damos, Senhor Deus, àqueles que têm mais necessidade, que possamos participar da tua obra, que eles aprendam, que eles sejam essa oferta, seja o coração deles. E o Senhor fala que o Senhor ama o doador alegre, em Coríntios 9. Senhor, que o Senhor venha continuar abençoando essa jornada. Abençoa a viagem do Pai Cássio, que seja os teus anjos guardando, sendo natural, sendo fluido, sendo fácil ele chegar lá. Nós repreendemos toda doença, toda peste, todo ataque do inimigo, assim como o Senhor fez e não deixou o anjo da morte alcançar. Nós oramos que seja o seu sangue cobrindo, protegendo, livrando de todo mal. E o que ele vai é levando o exército do Senhor, os anjos do Senhor, a autoridade do Senhor, como Pai que o Senhor enviou, como pais também que enviaram ele. Nós declaramos, ó Deus, isso que é o mais importante, que eles vejam a paternidade do Senhor, que o Senhor não os deixou órfãos, e o Senhor nunca nos deixou órfãos, e o Senhor sempre está conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, que o Senhor que vai mostrar aquilo que eles precisam ver, que é o reino de Deus, que não é do que se vê que a gente anda, que não é de nada dessa terra que a gente anda, mas nós somos filhos de Deus, que andamos por fé, e as portas do inferno não podem nos parar. Nós quebramos todas as portas que podem tentar ficar na frente. Colocamos os teus anjos, ó Pai, e ligamos na terra esse futuro que o Senhor quer dar a cada um deles. Nós declaramos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, filho. Amém. Deus abençoe. Então vamos. Ó, uma palavra para vocês. Escuta. Nesses dias, o inimigo ele não pode
tocar, lembra? O inimigo ele vai, ó, só passar por cima. Mas Só você passar. tem, ó, que vigiar e orar. Amém. Amém? Então a palavra para esses dias de vocês aí, ó. Deus ele tá indo, mandando uma nova estação. Mas você precisa vigiar e orar. Porque o inimigo também ele está preparando uma cilada, uma armadilha. Amém? Pode falar mais alto para eles, todo mundo ouvir, André? Vai? Pode, todo mundo lá até no final ouviu isso aí que eu falei? Sim. Ó, vigiar e orar. Vigiar e Porque, orar. Então, entendeu, né? tá, esses dias vão ser chave para algo especial que o Papai do Céu vai fazer. Então vamos vigiar e orar, porque o inimigo também ele vai tentar de todas as formas atrapalhar o que o Papai do Céu quer fazer. E tenha bom ânimo. E tenha bom ânimo, porque também o Papai do Céu ele vai convergir todas as coisas. Se deu errado de um jeito, a gente vai de outro. Amém? Amém. Mas essa é a palavra de Deus hoje. Vigiai e orai nesses dias, tá? Intercedendo pelo tio Cássio, pelo pai Cássio, tá? Por tudo que vai acontecer nesses dias, para o batismo, para esses dias, para que seja exato, para que seja perfeito o que Deus vai fazer aí. Amém? Amém. Um beijo, amo vocês. Amém, papai. Também amamos vocês. Tchau. Um beijinho. Estamos a esperar, papai. Vamos lá, todo mundo. Deixa eu ver todo mundo aí, deixa eu ver. Passou por cima. Passou por cima. É a Páscoa, isso significa Páscoa, viu? Passou por cima. É a lição de hoje. Passou por cima. Amém. Tchau. Vamos fazer barulho. Tchau. Vamos lá, todo mundo. Tchau. No papai, vamos lá. Tchau. Tchau. Passou aonde? Tchau. Tchau.